Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz, queridos amigos. Pois é, estou um pouco diferente, não é? Eu tirei a barba, parece que esse vírus ele pode se alojar no bigode e talvez subir para as narinas ou descer para a boca, embora ele não possa passar pela pele, mas ele pode fazer isso, então é melhor nos precaver, né? Sei que fiquei mais feio, mas eu acho que fiquei mais jovem, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que estamos juntos aqui. Você não sabe a alegria que eu tenho em poder compartilhar a palavra com você, preparar essas reflexões para te trazer ânimo, para edificar a sua vida. E tem sido edificante na minha e tem trazido ânimo para minha vida, não é? Os dias são muito difíceis, de fato, de verdade, né? A gente precisa saber fazer a leitura do tempo que nós estamos vivendo, um tempo inusitado, nós nunca vivemos uma dificuldade assim, não é? E por isso eu quero trazer uma reflexão para trazer bastante ânimo ao seu coração, que uma oração de um profeta, o profeta Abacuque, que fez uma oração belíssima numa época muito complicada, muito difícil. Abacuque fez essa oração, profetizou numa época em que a mão de Deus estava pesando terrivelmente contra o povo de Israel por causa da infidelidade desse povo, e então a coisa não estava fácil de jeito nenhum para eles ali. E o profeta Abacuque, nesse contexto de incerteza, de angústia, de sofrimento, ele vai orar assim no capítulo 3, a partir do versículo 17. Os irmãos da minha igreja, o meu rebanho, sabe que o quanto eu tenho apreço por essa oração. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque, ele enumerou algumas coisas, né? Ele disse: ainda que eu vá no pomar da minha casa e não encontre fruta nas fruteiras, que eu não encontre, eu vá observar a minha lavoura e não encontre o mantimento que eu esperava que surgisse, não é? Daquela lavoura, eu vá no aprisco e não encontre as minhas ovelhas para o meu mantimento também, eu vá nos currais e não tenha gado, e ele poderia enumerar um sem número de coisas, não é? E nós poderíamos fazer uma adaptação desta oração de Abacuque, e nós poderíamos dizer: ainda que estejamos confinados, ainda que eu não possa sair da minha casa, ou não deva, não é? Ainda que eu não esteja podendo cultuar ao Senhor com os meus irmãos, ainda que eu esteja convivendo com tantas incertezas, com tantas dúvidas, ainda que as autoridades não me deem segurança, e poderíamos dizer um tanto de coisa, enumerar um tanto de coisa. Mas Abacuque vai dizer que, todavia, ele se alegraria no Senhor e exultaria no Deus da sua salvação. Mas eu quero me deter, o que mais me encanta nesta oração de Abacuque, e eu queria muito que trouxesse muito ânimo para você, que te encantasse também, que enchesse o seu coração de alegria, é porque é como ele finaliza, né, essa oração aqui. Quando ele diz, ele não finaliza bem aqui, mas quando ele diz assim: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus
da minha salvação. Eu penso que Abacuque ele podia ter encerrado assim: todavia me alegro no Senhor e exulto em Deus. Me alegro em Deus por tudo isso. Mas ele vai fazer uma referência aqui, ele vai dizer, ele vai adjetivar esse Deus. Ele vai dizer: eu, todavia, me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Me alegro no Deus meu Salvador. E, irmãos, isto faz uma grande diferença. Uma grande diferença, porque em meio a essas tempestades, em meio a tanta dificuldade, em meio a tantas incertezas, Abacuque entendia, e nós precisamos entender o seguinte, que muitas coisas de fato estão nos faltando, ou podem nos faltar, ou ainda nos faltarão. Mas o que jamais poderia nos faltar é a salvação de Deus em Cristo Jesus. Me encanta essa palavra, essa oração de Abacuque, porque ele considera, ele diz: olha, as coisas não estão boas de jeito nenhum, mas eu me alegro, eu me exulto no Deus que me salvou, neste Deus maravilhoso que enviou Jesus Cristo. Enviou Jesus Cristo para me salvar, para morrer na cruz, para perdoar os meus pecados. O Deus que... Eu me alegro nesse Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu me alegro nesse Deus que enviou o seu Espírito Santo maravilhoso e habita dentro de mim. Irmãos, então, nesta perspectiva do profeta Abacuque, então, tendo Jesus na nossa vida, tendo sido salvos por Cristo Jesus, nós não precisamos de mais nada, ou nós sobreviveremos a qualquer coisa, porque Jesus está vivo, Ele não só está à destra de Deus, intercedendo por nós, mas nos preparou lugar lá no céu e prometeu que iria voltar para nos levar. Então, em momentos de luta e de dificuldade, como é maravilhoso nos alegrarmos nisso, pensarmos nisso, neste Deus que é a nossa salvação. Eu queria muito que você pensasse sobre isso e você se alegrasse como eu estou alegre, que você tivesse uma paz maravilhosa por pensar nessas coisas, tá bom? Vamos orar? Fecha seus olhos. Deus querido, obrigado porque Tu és o Deus maravilhoso da nossa salvação. O Deus que enviou Jesus Cristo. O Deus todo-poderoso que o ressuscitou dentre os mortos. Deus querido, obrigado porque o Senhor é um Deus cumpridor das Tuas promessas. Ó Deus querido, continua cuidando de nós. Dá-nos paz e alegria em Te servir. Ajuda-nos a nos lembrar de coisas maravilhosas, de tudo que somos em Cristo Jesus. Assim nós oramos, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo uma noite de paz para você, uma noite de alegria para você. E você, meu amigo, minha amiga, que está me vendo e ouvindo, que talvez você ame a Deus, você o tema, mas talvez você ainda não depositou a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você ainda não o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Pense sobre estas coisas. Faça isto. O Senhor Jesus quer te salvar. Ele já fez tudo. Só basta você crer nele como seu suficiente Salvador. Pense sobre isso. Quem sabe essa crise não te aproximará mais de Deus e de Jesus Cristo e te levará a crer para ter vida eterna com Ele no céu. Tenho orado por você. Se Jesus não voltar esta noite,
Amanhã estaremos juntos aqui e eu, com muito prazer, estarei falando com você. Um grande abraço.